Boa noite, turma. Feliz por estar de volta com vocês, dando continuidade a essa formação que tem provocado tantas reflexões sobre o nosso comportamento diante de outros seres, não humanos, vivos e não vivos. A formação Natureza, Arte e Tecnologia, o amor entre humanos e não humanos, é uma iniciativa do Instituto Ling, em parceria com a Fundação Itaú, sob a coordenação de Suzete Venturelli, e conta com o apoio do 24º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia. Hoje nós seguimos no eixo 2, aplicações transversais, e nós vamos ter o prazer e a honra em receber a artista, pesquisadora e professora Gisele Beigelman, que vai nos apresentar algumas metodologias de pesquisa e de criação interdisciplinares dentro das áreas que a gente vem explorando ao longo da formação. Gisele Beigelman é uma das vozes mais instigantes quando o assunto é arte, tecnologia e cultura digital no Brasil. Sua obra transita com liberdade entre o ativismo digital, a experimentação estética e a reflexão crítica sobre o mundo conectado em que vivemos. Gisele atua de forma pioneira na intersecção entre arte e redes digitais desde os anos 90, sendo uma referência internacional em arte eletrônica e mídia locativa. É professora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, coordena o projeto temático Acervos Digitais e Pesquisa, Arte, Arquitetura e Design, da FAPESP. É autora de Políticas da Imagem, Vigilância e Resistência da Dadosfera, pela editora Ubu, já com 2 edições. E Memória da Amnésia, Políticas do Esquecimento, esse pelo SESC, entre outras tantas publicações. É uma premiada artista com obras em acervos nacionais e internacionais. A Gisele já deu uma aula na nossa primeira formação em arte e tecnologia, lá em 2021, ainda em pandemia. Nós temos aí a gravação disponível no nosso canal do YouTube, então quem tiver interesse é só acessar o nosso canal, tá bem fácil de encontrar. E bom, desde então nós seguimos acompanhando a produção dela, que aliás, em alguns dias nós vamos ter a, a possibilidade de ver de perto a produção da Gisele por aqui em Porto Alegre, no Margs, né, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Então vamos ver se ela conta um pouquinho mais para a gente aí depois da sua apresentação. Mas antes de passar a palavra para a Gisele, eu gostaria de repassar a dinâmica da nossa aula. Nossa comunicação é exclusivamente pelo chat, ao longo de toda a apresentação, todo o encontro. Então fiquem bem à vontade para enviar suas dúvidas, questões e comentários. No final da aula da Gisele, a gente vai abrir para seguir essa conversa com ela, trazendo essas questões que chegam pelo chat e chamamos e vamos ter com a gente também a Suzete Venturelli, aí para ter essa conversa aberta e fluida. E nesse momento é que nós vamos também compartilhar o QR Code e eu vou enviar o link para vocês terem acesso ao formulário de registro de presença. Agora sim, Gisele, por favor, nos conte tudo e mais um pouco. Boa noite, Laura. Que prazer dividir aqui a tela com você de novo. É, Enfim, eu primeiro queria agradecer o convite, especialmente da Suzete Venturelli, que é companheira de estrada aqui nessa jornada, quando falam as pioneiras das novas mídias. Sim, nós estamos nisso há muito tempo. E dizer do prazer de, entre quadradinhos, ver aqui alguns rostos conhecidos que são grandes referências para mim, como Cleomar Rocha, como Daniel Ora, a nossa musa transversal, Maria Amélia Bulhões, que eu já vi no chat. Enfim, eu não vou ficar citando todo mundo, porque eu vou perder aqui pessoas em função da interface. Culpem o Zoom e não a mim. Eu vou entrar um pouco em algumas questões que vão estar, e obras que vão estar lá no Marx. A minha ideia aqui é partir
de uma introdução muito breve sobre o que é inteligência artificial, talvez um dos termos mais falados e menos entendidos. E, a partir dessa introdução, colocar algumas questões críticas e como elas tensionam o campo da criação e são tensionadas por elas. Eu vou compartilhar minha tela para, enfim, introduzir a nossa conversa, né? Acredito que todos estejam me vendo e vendo a apresentação. O meu foco nessa discussão sobre metodologias de pesquisa e criação esbarra em algumas questões da arte contemporânea no seu todo, mas o foco principal aqui é o foco na relação entre arte e inteligência artificial, até porque é o campo onde mais clichês têm se acumulado, né? Eu gostaria de partir aqui de uma visão genérica de, primeiramente, o que não é inteligência artificial. A inteligência artificial não é uma versão melhorada dos humanos, nós não estamos repetindo a escada do progresso do Darwin, com todos os seus equívocos racistas, em direção a uma evolução progressiva que teria culminado no Homo sapiens e que agora teria um upgrade na versão do robô sapiens, né? Não é essa a pauta que nos interessa discutir aqui, até porque ela é um equívoco. Humanos, vegetais continuarão vegetais, minerais, animais, fungos, e serão agentes mutantes ao longo das suas vidas, e a inteligência artificial não vai nos substituir. Porém, não tem volta. Nós temos que discuti-la. Ela é não só uma questão do nosso presente, mas ela atravessará a nossa história e será provavelmente atualizada ainda muitas vezes. Ela não é um oráculo, né? Eu sei que isso parece uma banalidade, mas é muito importante frisar o paradigma de ela errou, a inteligência artificial não serve para nada, só evidencia o quanto nós estamos presos a uma a um formato de uso das tecnologias e do mundo que, segundo várias teóricas feministas, reproduz uma lógica que é a lógica do pensamento colonialista por excelência, na medida em que ela se coloca a partir de um binômio entre senhor e escravizado, ou seja, a tecnologia boa é aquela que nos obedece e executa exatamente aquilo que nós mandamos. A inteligência artificial não é isso. De fato, não só porque ela alucina, porque ela ainda está num estágio de desenvolvimento onde uma série de surpresas acontecem, mas sim porque ela é uma tecnologia que tem outras inteligências que não são as humanas e reelabora várias das nossas proposições. Então, tratá-la como um substituto melhorado dos programas de busca, que funcionaria como uma espécie de oráculo, muito embora eu sei, essas empresas elas se vendem assim. Você entra no ChatGPT, ele já sai metralhando uma série de perguntas. O que que você quer? Quer que eu faça uma receita? Que eu escreva um e-mail? Que eu resolva a sua vida? Não é bem assim.
Não é um escravizado servil, como eu já adiantei, e não é um programa de busca, muito embora cada vez mais os programas de busca estejam e sejam é, otimizados e redirecionados nas suas funções pela inteligência artificial. Qualquer um que usou o Google nos últimos meses já percebeu que não recebe mais aquela listagem como antigamente, recebe primeiro um resumo editado pelo Google, com critérios ainda de ranqueamento sobre um determinado assunto. Né? Mas, essencialmente, a IA, e especialmente os modelos de que a gente chama de linguagem natural, que não tem nada de natural, não são nativamente programas de busca, né? Essas advertências são importantes, acima de tudo, para nós tirarmos da nossa discussão qualquer expectativa de nos tornarmos robô sapiens, melhorados pela IA. Nós não vamos evoluir dessa maneira, né? Isso retoma expectativas que, para muitos nessa sala, chegou a povoar as suas maiores utopias de infância, que era a ideia da robô Rose dos Jetsons, que estaria aí no mundo para realizar todas as tarefas que nós demandássemos a ela. Ora, essa imagem meus alunos chamariam de suco de semiótica, e é isso mesmo, gente. Ela tem tudo para se entender as dinâmicas dessa maneira como nós introjetamos essa mentalidade escravagista nas nossas utopias das inteligências artificiais. Na verdade, essa é a tecnodistopia do nosso presente. E por que que eu falo que é um suco de semiótica? Porque tem tudo, tem a patroa, essa senhora decorativa, com esses bracinhos na cintura, e cuja função no mundo é olhar, sorrir e fazer cara de paisagem. O patrão, que, como um bom senhor do processo, não só manda em tudo, como desorganiza o espaço em função sua, é o suprassumo do patriarcalismo, sai andando pela casa comendo a mesa, que é essa bagunça, esse desperdício, e a Rose ali pronta para, no suprassumo do seu espanto, se curvar a nós, humanos privilegiados, e varrer e prestar o serviço. É essa expectativa que muitas pessoas têm da inteligência artificial, uma expectativa reacionária e conservadora por excelência. Não por acaso, nós temos essa tecnodistopia como o nosso horizonte imaginário. Uma das pensadoras, do meu ponto de vista, mais essenciais da atualidade, Aruha Benjamin, escreveu um livro que se chama Race After Technology, aonde ela nos lembra, entre várias outras coisas, que robô é uma palavra derivada do tcheco e significa serviço compulsório. E essa palavra deriva das línguas eslavas, onde ela é robota, que significa servidão, privação. Então não é à toa que nós conjugamos esses alinhamentos epistemológicos desse imaginário tão contaminado que nós trazemos com a nossa intelecção colonialista do mundo.
Então, o que é importante é entender que se ela não é nada disso, então o que é a inteligência artificial? Deixa eu só fazer um parênteses. Fui eu que me mexi e fiz um risco na minha tela, ou foi alguém? Como que eu tiro isso daqui? Eu realmente acho Eu que eu bati. desconfio que foi algum aluno, eu não sei, Tá. porque vi É porque eu não um me outro nome. lembro. Não, não, isso foi feito agora durante a aula. Tá. A gente está tentando Então, descobrir. aluninhos queridos, podem tirar o vermelhão da apresentação da professora, isso está sendo gravado e é também uma entrega para vocês. Então, Quem sabe, Gisele, a gente, ó, tu deixa de compartilhar, compartilha de novo e a gente, enquanto isso, vai vendo como bloquear essa ferramenta, porque eu acho que também nem todo mundo sabe, né, usar, ou foi sem querer, a gente, ó, eu peraí, imagino ó. que sim, eu imagino pelo jeito quem foi a Aline tentando é, sublinhar algo que Isso. enfim, chamou a atenção e aí ficou comigo aí na tela. Então, vocês sugerem para eu interromper o compartilhamento? É só para a gente Tá perder bom, essa marcação, não atrapalhar tá os bom, outros slides, né? Porque eu não sei como fica depois. perfeito. Vamos tentar? Vamos. Eu vou compartilhar de novo, como se nada tivesse acontecido Aí, aqui. não te preocupa que depois a gente faz uma linda edição, todas as falhas vão ser, vão ser Eu não me incomodo retiradas muito na com versão falha, da não. gravação. Faz parte. Mas a gente controla aqui, porque pelo jeito o Zoom está cheio de recursos. Voltando aqui, o que é a inteligência artificial se ela não é nada daquilo do que eu comentei? Bom, primeiramente, são sistemas computacionais que são capazes de executar tarefas. Com isso, nós estamos bem acostumados. Se eu abro o Word e digito o meu nome ou a data, esta informação será registrada na página. Mas tem um diferencial. Inteligência artificial é capaz de tomar decisões. E como que ela toma decisões? Baseadas em padrões que são conformados no modelo a partir de um determinado aprendizado de máquina. Mas toma decisão como? Bom, toma decisão de você começa a digitar algo no Google e ele completa por você. Ou você vai escrever algo no WhatsApp e sai outra coisa, porque ele completa por você. Né? Essa aí nem sempre está muito bem calibrada. Ou você vai entrar em um edifício e o reconhecimento facial bloqueia você automaticamente. Então, toma decisões. Pode tomar decisões mais complexas. Pode fazer numa triagem, num posto de saúde, pode, a partir de uma série de padrões, definir quem serão os primeiros a serem atendidos e os que não serão atendidos. Podem ser usados em, como cada vez mais são, em sistemas de seleção de trabalho antes da pessoa chegar ao famoso departamento de RH, se é que ela conseguirá chegar, onde numa entrevista maquínica, a partir da detecção de alguns padrões, o sistema decide que você já está fora antes de ser examinado. Essas são algumas tomadas de decisão e o que elas têm de muito peculiar? Elas são tomadas de decisão baseadas em padrões, mas esses padrões são detectados em dados inéditos. Ele nunca viu você na frente daquele edifício para decidir se você pode ou não. Ele não tem informações sobre a sua subjetividade, mas tem as informações embarcadas no seu reconhecimento facial. É, que é outra definição que traz mais problema do que revela, porque as pessoas acham que é uma câmera
que registra a imagem do sujeito. É uma câmera que registra uma série de pontos nodais e estabelece relações com uma série de bancos de dados para, em segundos ou milissegundos, decidir se você tem o direito de transitar ou não naquele espaço. Né? Isso tudo parece coisas de outro mundo, mas isso está no nosso cotidiano. Né? Toma decisões, executa tarefas da maneira como esse novo assistente do Google faz, ou como a Alexa faz atualmente, que está, na medida em que você se abre a isso, você guiando com o seu Google Maps já integrado com o assistente do Google, já pode pedir para que ele mande uma mensagem para a sua mãe para avisar que você está atrasado ou adiantado, que está chegando, né? Mas pode mais coisas, né? Porque nós temos a tendência, especialmente nós, acadêmicos, críticos, a fazer a varredura de uma série de problemas e temos uma dificuldade em lidar com algumas conquistas que são inequívocas da inteligência artificial, especialmente no campo da saúde, né? Esse reconhecimento de padrões permite, por exemplo, que uma inteligência artificial seja capaz de identificar câncer de mama com 5 anos de antecedência em relação aos mais sofisticados exames de imagem que nós temos na atualidade. Porque, mesmo dando a visão daquilo que não é perfeitamente nítido ao humano, como os sistemas atuais fazem, essa visualidade ela já demanda uma presença que é o sinônimo de dizer o câncer de mama está instalado em você, o processo já começou. Né? Temos estar lutando de disputar com a inteligência artificial quem é melhor, nós ou elas. Né? É, isso tudo em conjunto faz com que ela não tenha nenhuma capacidade de ter julgamento ético sobre as coisas. Isso cabe a nós. Então, quando nós falamos a IA do Elon Musk é nazista, o correto seria dizer os dados humanos que treinaram a IA do Elon Musk estão e são dados de proveniência bastante suspeita, pelo visto, e que tendem a dar essas respostas em detrimento de outras. Eu sei que tem algumas pessoas que já viram outras aulas minhas, e eu sei que eu vou dizer algo que eu repito sempre. O maior problema da inteligência artificial são os humanos. A inteligência artificial, ela não é um atavismo, ela é produzida a partir dos dados e compreender a produção social desses dados é fundamental para que nós possamos fazer críticas responsáveis e não inocentes e românticas em relação a uma tecnologia que, sem dúvida alguma, não tem é, precedentes na nossa história em relação às capacidades que tem. Né? Então, isso tudo é que nos permite dizer que sim, as inteligências artificiais são inteligentes na medida em que elas conseguem estabelecer relações entre coisas, na medida em que elas conseguem, a partir dessas relações, gerar dados a partir de outros dados em situações inéditas, mas elas não são humanas. E isso precisa ficar claro. É outra obviedade que eu gostaria de frisar. São inteligências maquínicas e que têm com aquelas com as quais nós estamos nos relacionando hoje, como característica principal, essa sua potência de gerar dados a partir de outros dados.
dados. Se eu peço para o Midjourney ou para o ChatGPT ou para o Flow, faça uma imagem assim, 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 ou escreva um texto, me ajude com um texto nesses e noutros termos, o que será produzido a partir de milhões e milhões de dados dispersos e que vão estimar possibilidades de respostas para problemas para os quais esses sistemas jamais foram modelados. Né? Para dar uma ideia mais precisa como isso funciona, vou pegar aqui algumas imagens. Depois, no final da nossa aula, quando eu terminar de passar todos os slides, vocês vão ver que esses links se repetem nas referências, não precisam ficar desesperados em tentar acessar o YouTube agora. Eu vou mostrar só alguns frames que deixam mais claro como é que é essa produção de gerar dados a partir de outros dados, gerar dados inéditos sem que esses dados estivessem previstos no treinamento. Pegando uma situação diagramática de algumas operações que ocorrem enquanto nós solicitamos, por exemplo, criar uma imagem com um sistema de linguagens naturais, como esses que eu citei há pouco, Midjourney, é, ChatGPT, Sora, são tantos hoje em dia. Digamos que eu queira criar uma imagem que não existe. Hoje em dia ela já existe bastante, porque muitas pessoas já fizeram isso com inteligência artificial. Digamos que eu peço que eu queira fazer um koala pilotando uma motocicleta, que esse seja o meu prompt. Ao demandar, eu quero um koala, um ursinho koala fofinho andando de motocicleta, automaticamente o que vai se fazer é uma varredura por uma série de dados e fragmentos de dados que remetem a motocicletas e a koalas, para que, a partir dessa minha demanda, seja possível fazer um embaralhamento desses dados de modo que eu tenha um koala andando de motocicleta. Um koala andando de motocicleta, não, o correto seria dizer milhares de koalas. Né? Cada um de nós que fizer um koala andando de motocicleta vai ter resultados, com certeza, diferentes. Fala assim, bom, mas se isso não estava previsto, como é que ele encontrou as motocicletas e os koalas? Bom, ele foi treinado para reconhecer alguns padrões, e esses padrões estão embarcados aonde? Nos dados que nós produzimos e que estão organizados por outras empresas hoje em dia, como aquilo que nós chamamos de dataset. E como que nós organizamos essas imagens? Postando imagem no Instagram, postando imagem no TikTok, postando imagem no YouTube, mandando e-mails, fazendo todas as nossas tarefas cotidianas. Tem um ditado estadunidense que cada vez faz mais sentido no mundo capitalista é, e parasitário como o nosso. Não existe almoço grátis. Ao usar esses produtos, nós estamos pagando, sim. Nós estamos pagando com os dados que nós geramos. A situação é mais complexa, ainda em termos de crítica social, porque muitas vezes nós estamos pagando um superávit da mensalidade que nós já pagamos, porque esses metadados são gerados
por aquilo que nós construímos. E é por isso que eu insisto que um dos maiores problemas da IA, se não for o maior de todos, são os humanos. Esses dados não brotaram, eles foram realizados, né? Isso tudo tem criado uma série de discussões éticas, de discussões legais, pelas quais eu não gostaria de passar, até porque muitas delas me parecem partir do pressuposto que nós precisamos ignorar os 100 últimos anos da história da arte, onde a relação entre humanos e máquinas é uma constante, né? Desde o Duchamp, Moholy-Nagy, quantos mais artistas, né, demandaram a indústria nos seus processos para ativar outras estéticas, né? Gostaria de me centrar aqui na ideia de como é que nós elaboramos ou podemos pensar processos criativos, ou quais são as aberturas que nos restam num mundo onde, sim, é verdade, inteligência artificial já foi absolutamente incorporada às tecnologias bélicas, é mortífera, é uma tecnologia de vigilância, permite a construção de tecnologias de vigilância com uma capacidade de rastreamento como nunca houve na história, depende de sistemas que precisariam de uma crítica mais aprofundada e mais responsável sobre os seus modos de produção, mas permitem também uma série de processos criativos que são impensáveis dentro de uma relação onde nós estamos lidando não com máquinas obedientes, mas com máquinas que são capazes de gerar dados inéditos para situações imponderáveis, né? É o que o Rafik Anadol, talvez o nome mais conhecido no âmbito da produção da arte com inteligência artificial, tem feito desde o início, e entre vários trabalhos deles. Um dos que me parece mais interessante, é um dos primeiros, que lida com esses dados e modelos que são produzidos de forma que nós chamamos de passaram por um treinamento não supervisionado. O que quer dizer que ele não foi supervisionado é que ele não mobilizou uma. é, uma força-tarefa de humanos no processo de identificação das imagens para que se construísse um dataset e esse dataset eh, fosse utilizado em um modelo. A gente diz que não foi supervisionado e os modelos de linguagem natural que nós usamos não o são, quer dizer que eles operam varreduras, né? Eles mergulham em vários sistemas com ou sem nenhuma autorização e produzem a partir dessas relações entre texto e imagem que já estavam em circulação. E o que o Anatol faz de muito interessante nesse trabalho é percorrer todas as formulações e as metodologias que estão implícitas em um processo de machine learning, ou seja, de aprendizado de máquina. Primeiro, a varredura das suas linhas, das coordenadas. Gente, eu vou falar minha terceira obviedade da noite. Computadores não enxergam. Nós falamos visão computacional por mais um desses nossos ranços colonialistas que vão colocando o humano como medida do universo, e o humano sempre dentro deste paradigma, não no nosso, sempre o homem branco europeu propriamente dito, né? Mas, enfim, para um sistema computacional conseguir
fazer um processo de leitura dessas imagens, ele vai usar uma série de estratégias matemáticas. Primeiro, por exemplo, fazendo a varredura das suas linhas, dos seus contornos, das suas coordenadas. Depois, ele mesmo vai organizar essas varreduras como conjuntos de dados que têm conversas entre si, que muitos deles provavelmente nós nunca aproximaríamos, mas que têm alguma lógica visual entre si, que não pode não ser visível ao olho humano, mas que está inscrita nas distintas camadas de informação de uma imagem e que permitem, então, o sistema agrupar esses setores. Coloca em questão as memórias, né? Que esse sistema, não as memórias humanas, mas a gestão da memória física, né? Que vai sendo consumida nesses processos e, a partir disso, começa a desenhar os seus mapas pessoais de acordo com aquilo que era o projeto, né? Isso vai permitir uma elaboração bastante complexa, e é por isso que ele trabalha com uma equipe enorme, que vai desde um refinamento e expansão das próprias redes neurais que organizam os dados com os quais ele está trabalhando, a clusterização, esse empacotamento do ponto de vista da máquina entre aquilo que pode construir uma relação entre si, até o lixo do sistema, aquilo que ele deixou de fora e organizar esse residual. Tem uma série de outras etapas, aí a partir disso vai começar a jogar filtros que simulem uma certa experiência de nostalgia, catalogar as próprias alucinações e erros desses procedimentos como um outro arquivos de imagem, até ativar aquilo que talvez seja a coisa mais interessante no campo do processamento de imagens com inteligência artificial, que é esse momento da latência da imagem que nós poderíamos dizer, numa abordagem mais deleuziana, que é esse devir da imagem, é um momento que o sistema ainda não produziu a imagem e ele está percorrendo em diversas direções ao mesmo tempo para escolher qual é aquela que ele tomará dentro de um determinado processo. Não seria um exagero nós dizermos assim que um sistema de inteligência artificial não só é um sistema computacional, como eu disse no início, mas acima de tudo é um sistema estatístico ultra avançado de cálculos de probabilidades. Então, se é verdade dizer a IA não inventa nada, tudo o que ela faz já estava dado, o que muitos interpretam como roubo, e eu não concordo, já adianto, ela não inventa mesmo, ela estima. Ela calcula possibilidades e é onde reside um dos seus aspectos mais importantes dentro da discussão dos métodos de criação com o IA. É esse campo de latência, esse lugar onde uma IA poderia ter tomado um caminho e tomou outro e toma um caminho em detrimento de outro, primeiro, por uma hegemonia de determinados dados em relação a outros, o que é muito perverso, mas isso qualquer busca de imagens no Google já deve ter evidenciado para vocês, né? Nós vamos sempre encontrar
associações muito, não só categóricas e clichê sobre determinados temas, mas muito racistas, muito machistas, né? Profissões, procurar por profissões mais intelectuais. A primeira varredura de imagens, em geral, vai nos devolver homens brancos em situação de negócios, ou se procurarmos por professor, vai ver uma série de imagens de mulheres, sim, e assim vai até os níveis mais racistas e mais é, que caminham para formas de exclusão muito problemáticas, né? Mas isso, eu repito, isso é essa massa de dados que orienta uma coisa em relação à outra. Até aí, nós estamos falando numa capacidade de agência humana sobre determinados processos. Quando vocês revisarem esses slides, eu sugiro a vocês copiarem esse link que aparece nesta imagem, porque é um vídeo bastante didático e claro por como é que uma IA produz uma imagem. Nesse caso, é um sistema até que hoje é um modelo que hoje é bem menos usado, que é os modelos por transferência de estilo, Style Guns, que deram aquela onda dos deepfakes, né? É, a inteligência artificial, ela mergulha nas imagens e vai se relacionar com uma série de padrões que são de ordem matemática para gerar uma proximidade entre essas imagens e criar outras que não existiam. Lembra daquele site que ficou muito popular uma época? Essa pessoa não existe? This person does not exist. É assim que essas pessoas que não existem eram criadas por mergulhos em milhões e milhões de dados, varreduras nas linhas matemáticas inscritas nas matrizes dessas imagens e a geração de um rosto em relação ao outro. Qual é o problema que isso cria? Como nós dissemos, nós vivemos num mundo de assimetrias sociais profundas, muitas delas geradas ao longo dos processos de colonização, que são atualizados constantemente e que vão fazer com que determinadas imagens, determinadas línguas tenham uma hegemonia em relação a outras. Se eu quiser fazer uma imagem, reproduzir num sistema, qualquer sistema de sua preferência, para produzir uma imagem com IA, de um monumento, como o de São Paulo, ao Zumbi dos Palmares, a IA vai ter muito menos probabilidade de acertar. Quero fazer uma ilustração e quero que seja, ou quero fazer uma foto que eu não tenho para um trabalho, ela vai ter muito mais dificuldades em fazer. Pode ser até que ela chegue nesse resultado depois de um vai e volta entre quem faz os prompts e quem devolve, do que para fazer uma imagem da Estátua da Liberdade, onde a quantidade de imagens disponíveis para serem os tokens de um processo de criação, né, essas informações que o modelo vai recuperar, e é isso que nós chamamos de assimetria de dados. Imagens de pessoas brancas em relação a imagens de pessoas pretas, imagens de pessoas pretas, mulheres em relação a homens, pessoas que falam português em relação a pessoas que falam em inglês, e aí nós vamos entendendo a emergência de uma camada bastante crítica desse sistema, onde a nossa pergunta
tem que ser. Não quem é o dono dessa imagem, gente, por favor. Nós estamos em 2025. Quando a pergunta política concreta é: e o que fica fora do padrão? O que que vai acontecer se há há especulações não, hipóteses de cientistas em artigos publicados numa revista da maior credibilidade internacional, que é a Nature, que estimam que a partir de 2026, ou seja, amanhã, as IAs generativas vão estar trabalhando com os dados que já foram gerados por elas mesmas. Vai acabar, então, essa discussão de essa imagem era minha. É impossível encontrar isso, mas tem gente e advogado que se ilude bastante com essa discussão. Ora, se elas só vão ser treinadas e geradas a partir dessa assimetria de poder que constrói essa relação entre imagens e textos e sons hegemônicos em relação àqueles que são dissidentes, minoritários, a probabilidade disso ficar completamente à margem do sistema é enorme. Um outro cientista, não tão catastrofista, é, e só não é tão catastrofista porque ele argumenta a mesma coisa. Só que ele diz que isso não vai acontecer amanhã, em 2026, vai acontecer depois de amanhã, em 2030. Essas são hipóteses de matemáticos responsáveis, publicada numa das revistas de maior prestígio no mundo e de maior circulação. Então, isso não é uma bobagem, essa probabilidade existe. E aí a pergunta ganha uma dimensão estética, política, é muito contundente, né? Até porque essas imagens fora do padrão, elas vão ficando muito mais difíceis de serem produzidas. Eu comecei a trabalhar com inteligência artificial nos meus projetos em 2021, tive os primeiros em 2020, alguns resultados em 2021, mas a primeira vez que eu treinei um modelo eu mesma, lógico, que a partir de um outro modelo pré-treinado, mas que eu fiz o meu dataset pessoal, instruí o sistema para o que eu queria, ainda era possível você controlar até da onde o sistema partia e aonde ele desembocaria. Então, Botânica Tirânica foi um projeto que, aliás, estará em Porto Alegre em breve, que eu comecei em 2022, esse projeto circulou muito Brasil, internacionalmente, porque ele lida com questões muito profundas dessas matrizes colonialistas, né, parte de nomenclaturas racistas, de plantas, tanto nomes científicos quanto comuns, e eu, além de trabalhar com plantas vivas no recinto expositivo, e infelizmente essa questão é global, então o projeto circulou muito, não é só no Brasil, só nos Estados Unidos, enfim, racismo, anticiganismo, anti-indígenas, antissemitas, islamofóbicos, assim, isso é um fenômeno global e isso está entranhado na nossa cultura, pelo menos desde o final do século XVIII, que é quando a nossa ideia de natureza é formulada cientificamente. E o que eu tentava fazer era desconstruir essa lógica, vendo na inteligência artificial uma possibilidade de ultrapassar essa dicotomia entre natureza e cultura, que é matricial para todas essas hierarquias, né? Até porque, no âmbito do imaginário colonialista, essa é uma divisão entre os que têm direitos e os que não têm direitos sobre si, entendendo que aí esses que não têm direitos sobre si
São as plantas, são os rios, são as florestas, são as pessoas que não são brancas, são as mulheres, e por aí vai. Então, esse contingente é muito grande. Esses são o desvio, e é por isso que a escada do progresso parecia tão lógica. A evolução era, nessa mentalidade, se livrar daquilo que não está à altura do Homo sapiens, ou, se não forem exterminados, que sejam subjugados. E a inteligência artificial, por todas essas questões que nós falamos, me parecia uma porta aberta muito interessante para romper com essa dicotomia e, por exemplo, criar seres que já não coubessem em categorias estanques, como natural, artificial, vegetal, animal, mineral. E eu, nesta época, hoje a gente já não consegue mais fazer isso com o tipo, né, de sistema. Conseguir, consegue, mas não dentro de sistemas de chamadas linguagens naturais, como o GPT. Eu consegui interromper o treinamento de máquina quando ele começava a mostrar que ia se encaminhar para um deepfake. Então, é esse momento de latência das imagens, que é óbvio que é intrínseco a qualquer imagem criada com IA, mas hoje é muito mais difícil de você ver esse processo, das direções que estavam sendo tomadas, né? Assim, para baixar um pouco mais, ligar o fio terra. Mas como assim, né? Como assim treina? Como assim você visualiza? Eu partia de modelos que já existiam, por exemplo, um modelo de natureza, e criava um dataset com plantas, como que eu vou mostrar aqui, com nomes misóginos, sexistas, machistas. Antes que me perguntem, sim, esse é o grupo campeão, é o que mais tem, né? E que tipo? Não, entre nós, o Brasil, óbvio, é um dos campeões nisso, dado o machismo da nossa sociedade. Maria Sem Vergonha, Dama da Noite, Costela de Adão, só para ficar nos nomes comuns, que são altamente sexistas. Partia de um modelo e passava a alimentar o sistema com plantas com esses nomes. Isso são momentos do treinamento. E ele passa a incorporar, não sei se deu para vocês perceberem, as características de cada uma dessas camadas que ele vai tomar como referência. No momento em que isso começava a chegar perto, essa flor está começando a ficar com cara de uma flor real, ou essa, eu interrompia o sistema para chegar nesse tipo de imagem que já escapa a essa relação de natureza, e é por isso que cada uma delas é nomeada de uma forma impronunciável, de maneira a se deslocar dessa relação entre nomeação e conquista e poder, que é uma das variáveis aí da botânica tirânica. Hoje nós trabalhamos com sistemas de outro, é, que são baseadas em outros modelos. É a revolução do depois da popularização dos sistemas de linguagem é, ditas naturais, né? Porque está se tomando como linguagem natural a linguagem humana, e essa linguagem humana matricialmente é a língua inglesa. Tem nada de natural nisso, as plantas têm outras linguagens, né? As águas, a natureza, não, a revolução dos fungos é reconhecê-los que eles são, o micélio é a internet da natureza, né? Eles se comunicam, distribuem as informações. Nos sistemas atuais, é muito mais difícil nós adentrarmos nesse campo da latência da imagem.
Porém, é possível nós explorarmos uma outra prerrogativa que não deixa de ser menos importante e louvável, e poucos artistas têm levado isso ao limite do meu ponto de vista, falando pessoalmente, como professora, como crítica, como artista que trabalha na área, como a Maiara Ferrão, que do ponto de vista técnico, falando assim, bom, mas esse trabalho traz o quê? Ah, do ponto de vista técnico é a mesma coisa que eu, você e uma pessoa que não está interessada em fazer arte, um publicitário, um designer, fazem numa plataforma como o Midjourney ou como o Sora, escrever uma imagem. Agora, o que a Maiara faz é mobilizar um arquivo que, apesar dessas hegemonias, e é por isso que eu falo latência, é a característica mais importante e profunda do ponto de vista epistemológico das inteligências artificiais. Hegemonicamente, essas imagens não aparecem, mas em algum lugar essas informações estão. E o que a Maiara faz é partir de uma pergunta, a dela, né? Se eu, no caso, eu estou falando eu como se eu fosse ela. Se eu, a pergunta dela é: se eu quiser, todo mundo tem arquivos, né? Mas eu, como mulher preta, lésbica, que é o caso da Maiara, quiser fazer o arquivo da minha ancestralidade, aonde estão essas imagens? Em lugar nenhum. Mas em algum lugar residual de latência, elas estão, porque essa história é uma narrativa ocultada, amordaçada, mas ela não é inventada, ela não é uma ficção completa. Então, ela é um trabalho hipotético. E ela produz essa série, que tem um nome lindíssimo também, Álbum de Desesquecimentos, onde ela só retrata mulheres lésbicas pretas, com uma estética do século XIX, que é como se elas já viessem de muito tempo, como se elas tivessem sido fotografadas junto com a invenção da fotografia, e não em imagens clichês sobre mulheres pretas do século XIX, clichê não, imagens que se tornaram as hegemônicas dentro desse reduto mínimo, que são as imagens de sofrimento, de dor e de opressão. Ora, é um gesto de uma rebeldia, de uma subversão enorme, não só colocar essas mulheres em momentos amorosos, mas especialmente em momentos felizes, celebratórios, impondo a sua narrativa como uma das narrativas possíveis, né? Isso me parece um dos parâmetros muito importantes para nós pensarmos essa questão que é uma das nossas questões centrais, eu repito, e o que fica fora do padrão. Mas o que está fora do padrão também está na latência dessas imagens. Como é que nós nos enfrentamos crítica e criativamente esses sistemas sem tentar essas utopias? Vamos criar uma nova IA. Gente, vocês têm dimensão de quanto custa criar um modelo e falar, ai não, mas o DeepSeek. Sim, o DeepSeek é um recado importante, que dá para criar com menos dinheiro. Isso não quer dizer que é uma quantia irrisória. E depois? O DeepSeek, ele parte dessa estrutura, dessas arquiteturas que de fato foram criadas pela OpenAI e permite outras aberturas. É muito caro e é uma quantidade de energia enorme. A gente também tem que ter um pouco de responsabilidade ambiental, se é isso que nós estamos precisando ou se nós estamos precisando elaborar maneiras de fazer aparecerem os furos desses sistemas e produzir a partir das suas latências.
né, que dizem respeito não só à latência dos dados, mas a essas, especialmente a essas narrativas que foram amordaçadas ao longo da história. E que foi um pouco um caminho que eu tentei mapear num outro projeto meu com plantas. Eu gostaria de marcar isso. Não é por acaso que eu comecei a trabalhar com plantas e inteligência artificial ao mesmo tempo. Foi um momento, no contexto pandêmico, que eu passei a me interessar por inteligências não humanas, ou além das humanas, né? Venenosas, Nocivas e Suspeitas é um projeto mais recente, também estará em Porto Alegre, né, ocupar ali o primeiro andar do Margs inteiro. E é um projeto que é um desdobramento da botânica tirânica, porém com questões outras, que são plantas que foram proibidas, banidas, estigmatizadas ao longo da história, e dentro desse longo arco produzido pelo colonialismo, porque proibidas por quê? Porque eram usadas em rituais, tinham usos rituais, porque eram plantas afrodisíacas, porque eram plantas que mudavam estados mentais, que mudam estados mentais, porque são plantas abortivas, porque são plantas, enfim, que operam a partir de lógicas que o patriarcado não vislumbrou entre as suas possibilidades, e ainda mais nas Américas de colonização ibérica, onde isso é profundamente marcado também pela presença da normatividade da Igreja Católica. Né? Que plantas proibidas são essas? Erva mate, queridas. Sim, erva mate, que era identificada com uma planta que deixava as indígenas muito acesas, né? E isso já era um perigo. No grande arco dessas plantas, eu realmente recortei aquelas que eram mais próximas das questões femininas, muitas plantas que eram usadas não só como abortivos, mas também para processos pós-parto. Imagina fazer um parto natural, gente, no século XVI, sem anestesia, sem nada, sem água quente. Então tem uma inteligência ancestral nessas, nesses sistemas de cura. São as mulheres que viraram as bruxas, né? As bruxas foram as nossas primeiras médicas. Se nós pensarmos nesse conhecimento que foi perdido aí, graças, entre aspas, à Inquisição, sobretudo, nós não conseguimos calcular o quanto de outras fórmulas poderiam estar aí subsidiando as nossas práticas farmacológicas, farmacêuticas e outros tipos de experiências. Então, eu reuni essas plantas e contei as suas histórias a partir de, costumo dizer que é um trabalho sobre é, memórias de plantas proibidas, contadas pela voz de mulheres apagadas da história da arte e da ciência. São muitas. O espaço que eu ocupei não permitia mais do que 7. Em Porto Alegre teremos mais, né? Em Porto Alegre teremos 9. E cada uma, essas mulheres, como que eu escolhi? Escolhi pelo grau de violência de gênero sofrido, e duas foram particularmente difíceis. Todas foram muito difíceis porque eu decidi que eu iria retratá-las. Isso só é possível com o IA, a partir dessa ideia da latência. Todas eu tinha pouquíssimas imagens delas sempre jovens, e algumas nem imagens, tinha apenas referências textuais, mas eu queria retratá-las na sua idade de morte, porque uma outra
Uma outra potencial vítima do padrão são as mulheres 60 a mais, né? Hoje em dia você entra numa reunião do Zoom e ele automaticamente pergunta se você quer melhorar a sua aparência. Melhorar a sua aparência é uma espécie de botox digital, né? Você fica meio borradinha, e que são esses filtros chamados de beutificação, né? Filtro para ficar mais claro, filtro para apagar ruga, é o que mais tem, né? Do ponto de vista das inteligências artificiais, eu sempre digo, a velhice, ela é uma espécie de derrota para a vida. É a dificuldade para lidar com um rosto com rugas e as menos hegemônicas nesse processo, que é uma cientista brasileira, a Maria Bandeira. No site tem as histórias de todas, e a mais desafiadora de todas fazer o retrato da Luzia Pinta, que foi uma escravizada que comprou a sua alforria. Ela foi trazida já para o Brasil criança como escravizada e era uma mulher com muitas conexões espirituais. Os calundus foram muito populares no Brasil entre o fim do século XVII e meados dos XVIII. E, inclusive, muitos portugueses iam procurar essas sessões que, em alguns casos, eram sessões também de cura e não só de tratamento espiritual, e apenas algumas pessoas tinham essa deferência. A Luzia Pinta era muito famosa em Sabará nessa época, passou a ser muito procurada, e o que me impressionou na história dela era que ela tinha um método, era uma médica que foi presa pela Inquisição como bruxa. É, Ela tinha um método sensacional que ela cheirava os doentes para identificar qual era a moléstia deles. E preparava diferentes remédios com farinha, raízes de pau-santo, abútua, que são plantas muito presentes nas religiões de matrizes africanas. Ela foi denunciada à Inquisição pelos rituais diabólicos, entre aspas, enviada para Lisboa, mantida em cativeiro, foi torturada, e a criação do seu retrato me levou a uma viagem de 6 meses de negociação com a inteligência artificial, e eu raramente trabalho com uma plataforma só. Por isso que eu falo tanto as inteligências, Runway, DALL-E, Midjourney, Kling, porque algumas coisas ficam melhores em um, depois outras em outras. É, mas a dificuldade maior era não só nesse caso fazer o retrato de uma mulher negra que estima-se que morreu em torno dos seus 40, 42 anos, mulher essa que passou pela escravização, que passou pela tortura, que passou pelo degredo. Essas palavras já começam que os sistemas, eles já acham que é quebra de contrato. Ainda bem, viu? Na verdade, eu reclamo, mas ainda bem que esses termos são policiados minimamente, porque, enfim, nós sabemos também a perversão que isso pode levar em. A gente acabou de passar pelo exemplo aí da famosa IA do Elon Musk, né? Aprende com os dados que tiver e, se não policiar, isso pode realmente chegar a contextos muito pouco controláveis. Esse era um problema, e a outra eram os transes, os rituais e a dificuldade de uma inteligência artificial de entender o que é essa mulher do século XVIII, que a primeira imagem eu fiz, como vocês devem ter visto muito brevemente, todas em diálogo com as plantas que mais marcaram as pesquisas e as soluções delas.
Como era uma mulher do século XVIII, a primeira resposta da IA é me dar uma espécie de cartão postal do século XVIII e sequer a mulher era negra. É, e a dificuldade era explicar primeiro, que essa mulher era negra e não branca. Começaram a aparecer toda uma série de imagens em que elas já pareciam negras, mas sempre curvadas. E as outras todas que eu fiz, eu tentei ensinar, essa coisa do aprendizado de máquina é muito legal, a, a manter nos olhos de cada uma delas as dores pelas quais elas passaram, mas todas tinham que ser altivas, com o queixo erguido e olhando para frente. E as primeiras imagens de negras, pessoas negras que me apareciam, dessas mulheres, apareciam curvadas, além de jovens, né? Isso, com o tempo, começou a melhorar, elas foram ficando mais eretas, mas ao mesmo tempo, e também entender melhor que tipos de plantas são essas, mas na melhor das hipóteses, começou a vir assim uma leva de Naomi Campbells, é, com poses de celebridade, de influencer do Instagram. Assim, eu falo, gente, assim, eu vou desistir, é impossível. Tanto que essa imagem da Luzia Pinta só entrou 20 dias antes da minha exposição acabar. A exposição ficou 4 meses em cartaz, eu não conseguia fazer. Né? Isso que eu estou mostrando para vocês são 6 meses de trabalho, alguns momentos, porque tem outros terríveis e até constrangedores. Vendo assim, e a dificuldade de explicar a idade de uma mulher negra e que a pele da. O fenótipo de uma mulher negra é diferente de uma branca caucasiana e que o processo de envelhecimento da pele também é diferente e que jamais ficaria tão enrugada quanto as brancas, porque no meio do processo veio coisas terríveis, mas que não poderiam ser imagens. Essa já estava começando a me aproximar, em que essa mulher já estava virando uma mulher árvore, como eu queria, mas que ela tinha que ter, em função da experiência de vida dela, sulcos no rosto, alguma marca e um olhar que trouxesse a dimensão desse sofrimento e dessa série de violências pelas quais ela passou, da brutalidade da escravização aos extremos, né, do confinamento e da delação ao santo ofício da Inquisição. Por que que eu trago isso para acabar? Primeiro, para deixar muito claro, eu sei que tem um clichê de que assim não existe a arte feita com inteligência artificial. Primeiro, porque é tudo roubo, né? É, assim, de repente os artistas tiraram ladrões, toda a história do remix, Andy Warhol, isso tudo sumiu da de uma compreensão da arte contemporânea, que é uma arte de apropriação, pelo menos desde os anos 10, né? Com o Duchamp e a sua roda de bicicleta. Né? A outra é o clichê da emoção, pelo qual eu nem vou discutir, porque se emocionar diante de um urinol de ponta cabeça, de uma roda de bicicleta, eu recomendo outros tipos de diálogo. Mas a ideia é, sobretudo, que basta digitar, né, agora com os modelos de linguagem natural, que você faz uma obra de arte. Assim, bom, vamos diferenciar duas coisas. É verdade, se você digita qualquer coisa, sai alguma coisa.
Isso se você fizer no Word, se você fizer no WhatsApp, se você fizer no seu caderno de notas, se você fizer até no seu livro de contatos, alguma coisa será registrada. O que não quer dizer que ela seja informação e muito menos arte. Pois há uma dimensão de uma experiência de tradução intersemiótica. Nossa, Júlio Plaza falava nisso nos anos 80. E eu achava que eu entendia, mas agora, com modelos de linguagem natural, eu percebo que agora sim eu entendi o que era essa tradução intersemiótica. Porque, gente, escrever uma imagem não é descrever uma imagem. Escrever uma imagem é se colocar nesse vórtice entre a latência e o curto-circuito entre linguagens de naturezas muito diferentes. A linguagem verbal, as linguagens visuais, no meu caso, trabalhando com vídeo e imagem, mas isso também no que diz respeito ao som. É, e a ideia que esse é um trabalho que não demanda nenhum mergulho intelectual, é um desprezo pela arte conceitual desde os seus primórdios, né? É, acho que é essa encruzilhada, a Larissa Macedo, que é uma das minhas maiores referências, grande amiga, professora do Centro Universitário Belas Artes, tem uma tese de doutorado maravilhosa sobre os Exus tecnológicos, e eu acho que essa é uma figura que dá conta desse momento de encruzilhadas e de futuros que estavam no nosso passado e passados que estão no nosso futuro a partir do nosso presente e que a inteligência artificial coloca num grande processador, que ela demanda a crítica, isso com certeza. E me parece que trabalhos como eu faço, como Suzete vem fazendo há muitos anos, como outros artistas que eu apresentei aqui, e outros que não apresentei e não citei, operam justamente essa crítica, que pode não ser focada nas questões do revival de uma suposta ideia de originalidade e dom artístico, mas é as que estão fazendo corpo a corpo mais candente e mais importante com as próprias plataformas de IA, né? A partir de diferentes ângulos. Aqui, até pela natureza muito do meu trabalho, foquei nessa relação com os arquivos que não existe, a possibilidade de fabular os arquivos de outras histórias, de outras narrativas que foram silenciadas, como uma das mulheres cientistas, uma das mulheres bruxas, que no fim são todas parentes, numa genealogia do conhecimento, e como uma possibilidade de operar fora das dicotomias entre esse mundo estruturado entre natureza e cultura. E aí eu gostaria de terminar não com um autor da nossa geração de A, mas com um autor que eu recomendo, que está mais do que demandando uma nova leitura no campo das inteligências artificiais, a começar pelo fato que dedicou grande parte da sua vida a entender as relações entre as palavras e as coisas, que é o que nós estamos fazendo nessa intersemiose. E ele dizia que é um reconforto e é um profundo apaziguamento nós pensarmos que o homem, o humano, é uma invenção muito recente em termos históricos. Isso vem da Renascença. Essa figura que nós reconhecemos aí como Homo sapiens, né? Que se
consolida e se teoriza tanto no século XIX. É, portanto, uma figura intelectual que não tem sequer é, 2 séculos de existência, se nós tomarmos aí do século XIX para cá. É uma dobra do nosso saber. E que sem nenhum catastrofismo, gente, não porque nós vamos ser engolidos pela IA, porque talvez nós possamos pensar diferente dessa lógica tão opressiva, tão hierarquizada, que só nos levou a, a esse abismo social e aos extremos do antropoceno. Desaparecerá desde que nós encontrarmos, sejamos capazes de encontrar uma forma nova, ou seja, talvez na síntese do Ailton Krenak, a gente parar de falar no futuro. O futuro, ele não existe, nós apenas o imaginamos. E imaginá-lo é fazer esse corpo a corpo crítico a partir da criação. Queria deixar claro que, apesar do debate sobre. Ai, gente, desculpa, eu fechei minha apresentação sem querer. Apesar, mas já estava na hora. Apesar do grande debate sobre inteligência artificial e sobre direitos autorais, eu tenho minhas críticas ao modelo de como isso ainda é pensado à luz da legislação brasileira, só os humanos são autores, né? Acho que aqui a gente está diante de um processo de criação, mas eu tenho o maior respeito pelos humanos e pelas suas criações. Por isso, eu vou voltar aqui a esse slide final, e lembrar para vocês que o nós teremos aí no final da nossa discussão, vocês ficam, isso ficará na gravação, isso está aqui à disposição, não só exatamente as obras, os artistas que eu citei, mas também as leituras. Que me parecem essenciais para algumas das discussões que foram pautadas aqui. E outras coisas que certamente não serão respondidas aqui, que talvez mereçam um pouco mais de reflexão adiante, as idas e voltas, né, que nós temos com as imagens e com os textos e com as falas. Vocês ficam com os meus contatos, meus links aqui à disposição para me procurar, mas acredito que nós tenhamos aí meia hora, né, para conversar de outras possibilidades, né? Então, eu queria agradecer imensamente a atenção de vocês, à infraestrutura, né, dessa equipe de técnicos que salva, né, quando eu faço alguma besteira, quando nós, enfim, Imagina. perdemos aqui a conexão. Então, uma salva de palmas a eles, porque senão, a eles, a elas e a todos, né, que estão aqui conosco, garantindo aqui a nossa conversa. Nossa, mas é uma necessidade a gente entregar essa estrutura para te ter com a gente, né, Gisele? Ah, Para a que gente poder delícia, te Laura. ouvir, todo mundo, gente de diferentes lugares, tem gente que está fora do país conseguindo acompanhar essa aula, então a gente que agradece muito a ti pela tua disponibilidade, é, compartilhar tanto conhecimento, tua pesquisa, te escutando fica ainda mais nítida a importância de seguirmos questionando, desafiando o que nos é apresentado como dado, né? Enfrentando o que é tomado como padrão. E esse encontro fortalece o nosso senso crítico, nos impulsiona a não aceitar as coisas como são, como nos são apresentadas. Então, um grande muito obrigada em nome de todos Eu que aqui. agradeço.
Aliás, Laura, antes da gente abrir para as perguntas, eu no início estava tão empolgada porque vi Cleomar, Daniel entrando, Maria Amélia, e agradeci a possibilidade de estar com você e com a Suzete, mas não fiz os devidos agradecimentos ao Instituto Ling. A Laura comentou, não é a primeira vez que nós trabalhamos juntas, e a Fundação Itaú, e a presença aqui do Fernando, que acabo de ver, adoro que esses quadradinhos, eles Possibilidade da gente se atualizam. ver, né? E gente, se eu não comentar, alguém que me conhece via a Luísa Paraguai no chat, mas é muita gente, ainda bem, super feliz, muito obrigada. E vocês conhecem o Zoom como eu, cada hora as coisas ficam no lugar, então se eu não notei, não é novamente por indiferença, culpem a plataforma e não a mim. Mas muito bem mencionado, que o pessoal no fim fica vendo só a mim, mas tem toda uma equipe por trás, um número grande de pessoas envolvidas desde o início né, do desejo em criar essa formação, que está aqui com a gente também, tem nos acompanhado, começar pelo Fernando de Oliveira Fernandes, gerente do Media Lab, né, que toca aí todos os projetos, Maravilhoso. coordena, tem uma equipe junto com ele, o Arthur, Não, que e honra tê-lo aqui neste momento, né? o Fernando está acompanhando a formação, está em Que todas as aulas, maravilha, até que nas férias. maravilha. Sim, mas a gente vai, né, até estava combinando hoje com o Fernando antes desse encontro que a gente vai promover um encontro para também enxergar, ver a todos, todo mundo se conhecer, vai ser muito importante também as pessoas terem contato e fortalecer essa rede, né? Bom, vou pedir para a nossa produção compartilhar o QR Code, que tem sempre uma turma aqui ansiosa para garantir o registro da sua presença. A gente depois vai fornecer o certificado para quem tiver mais de 70% de presença no curso. Eu vou também enviar aqui o link pelo chat. E já vou chamando a Suzete para que se achegue, Olá! Suzete. Ah, Amora! Gisele, Junte-se a nossa, nós. que aula maravilhosa, super obrigada, não é, por tudo que você faz, escreve, artista incrível, não é? E quando você começou a comentar, né, sobre as suas referências, né, quando você traz a Maiara, né, do Desesquecimentos, eu lembrei do Desmemórias. Ah, que Lembra demais! dessa obra sua de 20 anos atrás? Então eu entendo assim que tem uma, não é porque surgiu uma nova tecnologia que você transforma o seu discurso, sabe? Então você tem um fio condutor, não é? Que é político, é crítico, é ativista. Eu não sei se eu posso dizer dessa maneira, não é? Então eu queria que você comentasse um pouco essa conexão, né? Ou seja, da sua poética, como é que ela perpassa, né? Com várias tecnologias diferentes, né? E agora chega com algo que é novo, que talvez determine uma certa estética, mas aí tem um conceito, né? Que é que fica, e enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu não vou também ficar fazendo muitas questões, porque aqui tem uma lista de questões, né, que todo mundo assim está trazendo, né? E sobre a questão de um curso novo que está surgindo, que é a engenharia do prompt, né? Então, eu queria que você comentasse primeiro sobre a sua poética e o que que é isso, gente? Prompt, né? Um curso de 4 anos, graduação. Enfim, aí depois eu passo, assim, a Laura vai, né, conduzir aí as questões, tá bom? Super Tá obrigada. ótimo. E olha, maravilha. Nossa, Suzete, que maravilha que você articulou essa discussão
com Desmemórias. Eu não tinha feito essa conexão do desesquecimento, lógico, e que foi numa exposição de 2005 que a Suzette foi uma das curadoras. Nós nos encontramos no aeroporto. Ela falou: "Ah, eu já vou te adiantar uma surpresa. Eu vou fazer uma curadoria com a Mônica no Itaú, então Itaú Cultural, e você vai receber um e-mail logo, meu ou dela, fazendo o convite." E foi para essa exposição que eu fiz o Desmemórias, e que era um trabalho de net art, ou seja, era um filme interativo pela internet, que os protagonistas todos eram sucatas eletrônicas de comunicação. Então, pagers, VHS, celulares enormes. Então, acho que essa questão da obsolescência e das políticas de esquecimento é algo que eu já trabalhei em muitas frentes. Começou no digital, muito provavelmente pelos abalos, assim, das primeiras perdas de trabalho, né? De parar de funcionar ou de estar em servidores que não são seus. Nós éramos muito ingênuas, né? Nessa época. Nós acreditávamos nos anos 90 que estava na internet, estava para sempre. Então, perdemos muitos trabalhos. E a maneira, isso, tem meus trabalhos com monumentos, né? Essa questão do esquecimento, das formas de interdição à memória. Então, assim, eu acho que, nossa, isso acabou me levando, eu passei depois anos trabalhando com glitch, né? Que é uma estética muito particular da falta de resistência, quando o sistema não consegue ler os dados, em geral, por estar muito cansado para programas novos, né? E isso conduziu muito o meu trabalho. E é uma beleza você, para mim, você articular essa discussão sobre essa que eu entrei muito fundo com as venenosas, nocivas e suspeitas, que é sobre esse apagamento da mulher, e especialmente da mulher é, como essa produtora de conhecimento, como essa matriz do saber, e que vai desde as cientistas do século XIX até as bruxas, as, as sábias, né? As sabedorias indígenas ancestrais. Isso é, realmente tentar, por outro ângulo, lidar com as desmemórias do nosso presente. Acho que durante um momento eu achei que elas estavam muito condicionadas pelo digital. Hoje acho que é uma política do esquecimento mesmo que vem embarcada, né, com todos esses métodos colonialistas de produção de verdade. Aí sim, essas novas engenharia de prompt, né? Eu fico pasma com a capacidade do capitalismo de se reinventar a partir de qualquer coisa que é um prenúncio da sua ruína, né? Que potencialmente o prompt é aquela abertura para você é, trabalhar com imagens, com sons e com textos mesmos a partir de outros repertórios que não aqueles canônicos, tradicionais, acadêmicos da formação. Eu nunca entrei em um curso desses, mas já vi várias eh, previews de aula, e eu acho que tem. Óbvio, tem uma outra semântica em circulação. Eu acabei, né, a aula falando escrever imagens, não é descrever, né? É outro processo sintático, mental, é, imaginário, mas eu tenho um pouco de
restrição, com a possibilidade de todos passarem por uma espécie de letramento do padrão, acima do padrão. Como ter respostas eficientes, deliveries imediatos, a partir de um conjunto de regras, né? Nós não podemos esquecer, né? A inteligência artificial fala em aprendizado de máquina, não só porque ela passou por um processo que levou à construção de um modelo, mas que usar inteligência artificial é treinar o modelo, né? Nós estamos treinando também a partir do desgaste das nossas máquinas, mas estamos. Então, se nós todos operarmos a partir das mesmas normas, será que a gente não cai naquela coisa flusseriana que o Flusser já alertava, que era sermos programados pelo programa? Mas posso estar cometendo equívocos da minha resposta, porque eu mesma nunca fiz um curso de engenharia de prompts, então sei se acaba indo, mas me dá a impressão que sim. Obrigada, Gisele. Aí a Laura vai conduzir agora as questões, né, Laura? Vou trazer algumas aqui que já fui pescando ao longo da tua fala, Gisele. Algumas até assim, né? A gente sente que depois lendo, depois de uma grande aula como essa tua, a gente sente assim que já foi quase que respondida, mas é sempre bom essas retomadas e assim a gente segue, né, aumentando, criando mais repertório e aumentando a reflexão. O Matheus Montanari, então, ele traz aqui. Gisele, você trouxe a ausência do julgamento ético como um dos pontos das IAs. Mas em um sentido mais amplo da ética, será que podemos pensar algumas das características que observamos hoje, como nas repetições que essas tecnologias geram ao longo do tempo, um tipo específico de ethos? Ou isso estaria intrinsecamente ligado ao humano e poderia revelar um ethos do nosso tempo e como ele se configura a partir desses contextos? Olha, Matheus, não sabia que você estava aí, que prazer. E outro artista que é para conhecer. Anotem, eu sou uma seguidora, fã do Matheus Montanari, que pergunta. Isso porque ele é meu amigo, hein? Imagina se não fosse. Mas sim, acho que a ética ainda é essencialmente humana. A inteligência artificial, ela, pelo menos os modelos que nós temos até hoje, ela é, no limite, um conjunto de sistemas estatísticos ultra sofisticados. Então, ela pondera, estima, mas ela não tem capacidade de fazer julgamentos éticos e morais, né? Esse é um dos pontos até que têm sido muito discutidos em relação aos carros autônomos, né? Os sem motorista, os driverless. Fala assim, gente, como que ele vai tomar determinadas decisões que podem implicar a morte de um ou de outro? Essa, eu acho, a pergunta que você traz, Anteus, para mim, é esse tipo de questão que nós deveríamos estar discutindo e não voltar à ideia do artista original, do artista com um dom, do artista individual, que são coisas que a história da arte já contradisse há tempos. Olha, eu sei que tem uma fila, mas acabei de ver aqui que eu estava procurando o Matheus e vi uma pergunta que acho que foi a última. Desculpa, gente, de fazer uma coisa horrível, mas vai, tem até ditado, os últimos serão os primeiros. Vamos nessa. Uma pergunta do Jaber, se é a pergunta, Jaber, assim, sim, eu tenho dito assim que eu, apesar do meu fascínio pelos matemáticos, acho que essa dimensão da
de toda essa programação do aprendizado de máquina e tal, é realmente algo que não dá para ser reducionista e dizer assim, ah, é só digitar qualquer coisa. Eu falei, gente, para você digitar qualquer coisa, uma multidão de cientistas que trabalharam de uma forma que ninguém pensou antes. É sensacional. Eu acho a ideia é muito legal desses sistemas generativos. Mas se tem uma coisa que eles não sabem fazer é dar nome para as coisas. Gente, tem nome pior do que ChatGPT. Vocês já pararam para pensar que assim deve ser realmente uma revolução muito profunda, porque um produto com esse nome conquistar 100 milhões de pessoas em 2 meses, alguma coisa tem aí. E é quando não é esse absurdo, que é uma sigla, né, de Generative Pre-trained Transformer, né, que é o sistema generativo pré-treinado a partir de uma arquitetura, que é a arquitetura Transformer, que é uma estatística também. É, quando eles não fazem isso, eles colocam esses nomes: visão computacional, atenção, alucinação e, no limite, como você já destacou, inteligência artificial. Para mim, o problema maior não está na ideia de inteligência, que, como eu disse, que para mim não é uma medida antropocêntrica, foi instrumentalizada pelo antropocentrismo, mas nós temos, e toda a ciência, a botânica, a biologia, tem nos mostrado as inteligências vegetais. A Donna Haraway tem aquele livro maravilhoso sobre a relação dela com o cachorro, tem o outro dos símios, mulheres e ciborgues. Fala assim, não, o problema, inteligência. E o projeto Genoma já nos mostrou que nós não somos esse top de linha que o antropocentrismo criou, né? Que entre nós e a ameba, assim, é pouco, gente. Assim, nós mais coincidimos entre nós do que nos diferenciamos. Então, inteligência, para mim, não é o padrão de uma medida antropocêntrica de cognição. Até citei no começo os fungos. O que eu aprendi com os fungos, aprendi assim, é uma segunda vida, né? Porque é uma outra lógica, os micélios, a comunicação e as novas ciências que já mostraram o sistema de comunicação entre as plantas é que nós não ouvimos, mas uma planta grita para outra num momento de desespero. Agora, o artificial é um problema, porque coloca a nossa como natural, e de novo retoma essa lógica da divisão. A natureza é o campo daqueles que não têm direito sobre si mesmo. E a cultura, que somos nós, é o campo dos direitos. O artificial me incomoda muito, por essa lógica da oposição entre natureza e cultura, do padrão e do padronizado. A inteligência maquínica, para mim, é uma outra inteligência. Eu prefiro esse termo que você usou, inteligência maquínica, do que inteligência artificial. E é incrível como, as nomenclaturas elas surgem e nos direcionam, né? E nos encaminham para determinadas, a acreditar em determinadas coisas, né? Somos Totalmente. direcionados o tempo todo e, e a gente segue se colocando no lugar de superiores, né? De seres superiores Totalmente. diante de todos os demais. Então é isso, assim, uma aula como a tua, Gisele, faz a gente ainda acreditar no amor entre humanos e não humanos. Olha, gente, Vamos seguir na luta. eu espero não ter dado a entender que
Não tem problema, vai fazendo, dá tudo certo. Segue o fio da OpenAI, vai lá, acredita que se a Alphabet falou é porque, nossa, se a Meta falou, se joga. Gente, não era bem assim. Eu acho que tem milhões de problemas, mas tem a, a tecnologia em si. Uma tecnologia que deveria nos mobilizar em relação às possibilidades de mudança e não da mesmice. E no fundo, para terminar, eu acho que o que mais incomoda é essa nossa relação narcísica com o mundo que incorpora a escada do progresso e que tem dificuldades enormes em lidar com as alteridades todas. Tinha antes as alteridades entre humanos, nunca reconheceram como interlocutores às autoridades não humanas, né? E acho que tem uma bibliografia toda, né? É o que o Viveiros de Castro fala, esse especismo nosso nos reduz a um pensamento convencional, conservador e dominador. Uhum. Hum. Maravilhosa, hein, Gisele? Nossa, que aula! Ai, Ai, gente, que Eu tenho delícia! mais comentário então, aqui com Vamos uma lá. questão final aqui, veio da cyber.org. Gisele, quando você fala de todo o processo de ensinar a IA e negociar com ela até conseguir chegar aonde você quer, é interessantíssimo e que diz tanto sobre tanta coisa que a gente vem discutindo dentro da ginástica decolonial que nos propomos a realizar enquanto artistas no século XXI, mas que no final acaba não chegando para o interlocutor da obra, porque não aparece, de novo, entre aspas, na imagem final que você apresenta como obra na exposição. Como você lida com isso? Ai, mal. Eu queria fazer um livro só com os erros e eu tenho guardado as horas, especialmente quando o sistema trava. Prisioneiras venenosas, eu tive muitos conflitos, porque eu dizia assim, uma hora essas plataformas acham que eu sou, sei lá, ó, o espírito do Escobar voltando, porque tudo era, né, falava das drogas, de plantas que ainda têm muito preconceitos, né? E a plataforma já te avisa, nossa, cogumelo é um problema. A discussão com a IA, a tendência é entender que você já está querendo, enfim. É, e outras horas me tratava como se eu viesse diretamente da Ku Klux Klan, né? Assim, falando de tortura, escravização. Então, e esses momentos têm gerado erros muito interessantes para essa compreensão de quais são as lógicas implícitas, compreender como o programa é programado. Assim, eu falo, não seria professora da USP se eu tivesse nesse estágio, eu já teria feito uma outra coisa, sei lá, estaria criando outros modelos, né? Mas eu tenho guardado também esses momentos de conflito, né? Quando a tela fica preta e o sistema fala se está infringindo as regras da comunidade, e eu queria ter uma maneira, agora com essa exposição no Marx, que reúne três obras grandes, três instalações dos últimos 5 anos com IA, eu quero que o catálogo tenha esse percurso, não o da obra, mas tudo que eu bati a cabeça e as coisas que eu não consegui fazer, né? Que eu acho que são importantes também. E aí acabamos de ver que a Mari Nagem está aqui. Oi, Mari, maravilhosa artista, outra aqui, cheia de artistas incríveis. Ah, essa turma é de primeira.
Eu vou trazer Notei, uma viu? última questão, tá, Gisele? A última, porque a gente também é 5 para as 9, já está batendo a fome em Nossa, aí eu todo já tô mundo, ficando sem não voz. vamos segurar mais e a Gisele está ficando sem voz. Então, aqui, a Denise Camargo. Qual o futuro da IA no que tange a experiência com a linguagem, quero dizer, a escrita? Aprenderemos uma nova escrita, a das imagens? Escrever imagens será um novo idioma? Exige outra semântica? Uau, eu acho que, olha, é assim, isso eu confesso que é algo que eu não tenho elementos para dar uma resposta categórica, para dizer, ver, e posso não estar falando algo consistente, mas sim, eu acredito que é uma semântica onde nós lidamos não só com esse essa intersemiose entre as linguagens ditas tradicionais, as matrizes verbais, as matrizes orais, as matrizes visuais e todos esses sistemas, mas também a semântica dos códigos, né? Eu tenho insistido muito que, por mais que, que seja importante, eu vivo pilhando muito nas minhas conversas, assim, não, tem que fazer o corpo a corpo com o sistema, né? E ir até o fim, mesmo que seja para perder. É que nós precisamos urgente de um letramento digital. E que esse letramento digital não é impor a programação desde a primeira infância, mas é o processo pelo qual nós passamos. Nós somos capazes de diferenciar uma bula de remédio de uma página da Clarice Lispector e do ponto de vista semiótico, cognitivo, isso é uma operação super complexa. A priori é tudo igual. É uma sequência de letrinhas alinhadas, percorrendo de um lado ao outro, em geral, uma superfície retangular, seja na vertical ou na horizontal. A capacidade nossa de diferenciar os dois é o nosso letramento. Isso não faz de nós necessariamente uma Clarice Lispector, mas permite ter uma, um sensoriamento de mundo muito importante, que passa pela leitura. Nós não temos isso com o digital, né? Talvez por essa mentalidade escravagista, coletiva, transversal, nossa utopia é arroz, então, né, essa visão assim, eu não preciso saber, né, porque fazer é a coisa do subordinado. O que não é subordinado manda, ele pensa, não é aquela coisa cartesiana, né? Penso, logo existo. Hoje é sinto, logo existo. Choro, logo existo, né? E elocubro com as máquinas, logo existo, né? Então, acho que sim, com certeza. Não saberia definir exatamente o que, mas acho que passa por aí, sim. Eu vou finalizar com um comentário da Maria Amélia Bulhões, Ai, porque meu vai amor! traduzir tudo o que a gente pensa. Ela colocou aqui. Incrível como consegues trazer tantas informações e reflexões complexas de uma forma tão clara e crítica. Amamos te ouvir, como sempre. Ah, sempre diz a nossa Roubei as palavras da muita Maria Amélia. referência de todas as qualidades que ela citou. Não, nossa, que honra ter você aqui. E que alegria também, né? Gente, eu tenho alguns recados finais, então segurem um pouquinho ainda. A gente tem a próxima aula, né, dia 11 de agosto. Nós vamos receber o artista, pesquisador e professor Jack Homer com a aula Tecnologias Imersivas e Inteligentes, Realidade Virtual Aumentada e Mista. E, pessoal, nós seguimos com o edital aberto para selecionar artistas e pesquisadores para participar de uma imersão de 12 dias, de 8 a 19 de setembro desse ano, com encontros e atividades nos espaços do SESI Lab, em Brasília, e também dentro da programação do 24º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia no Museu Nacional da República.
Então, não é necessário ter domínio prévio de ferramentas digitais ou tecnologias de ponta, mas sim ter interesse em experimentar e dar continuidade à produção de vocês, tá? Então, não se acanhem em não se inscrever, é uma oportunidade ímpar. As inscrições encerram na próxima segunda, a gente avisou, são 15 dias só de inscrições abertas, então não percam tempo. É muito simples, vocês só precisam ter um portfólio organizado e atualizado e vontade de participar. Então, não deixem essa oportunidade passar, se inscrevam, encerra então no próxima segunda-feira, 11 de agosto, às 18 horas. Lembrando que a passagem e hospedagem são por nossa conta, nessa parceria entre Instituto Ling e Fundação Itaú. E nós ainda oferecemos uma ajuda de custo para alimentação e deslocamentos dentro da cidade de Brasília durante o período. Então é isso. Hoje a gente já enviou para toda a base de inscritos dessa formação um e-mail com as informações, com um link de acesso. Aqui a Andressa está colocando no chat também um acesso direto à página da Fundação Itaú, que tem todas as informações e os links de acesso ao formulário. E é isso, gente. Finalizamos assim, Super obrigada, respirando. Gisele, maravilhosa, né? E E sucesso. Gisele, quando abre? Quando abre a exposição em Porto Alegre? Tem muita Ah, gente querendo gente, saber. quem tiver aí vai ter que ir. É de 13 de setembro a 30 de outubro. Ah, Maravilha. olha Então, aí, ó. quem 13 de estiver no setembro. SESI Lab e não puder estar na abertura, terá do dia daí em No diante. retorno, pós No 19 de setembro, retorno, aí estarei 20, esperando. 20 de Tem um monte de setembro, que aqui é feriado, atividades. Vão ter todo conversas mundo vai poder. públicas, fazendo como a Suzete fez comigo no aeroporto. Vai ter conversa pública com a Muito Maria bom, né? Amélia. Ela nem está marcada, mas sabe que. Que ótimo. Não, já estamos para agendar. Em breve a produção entra em contato. Muito, muito legal, Maravilha. gente. Parabéns, viu, Gisele? Muito sucesso. Não, Sorte brigadíssimo, nossa. gente. Não, É, sorte a minha. Guardem esse chat, tem. Ai, que delícia ler Vamos, tudo não, isso. a gente vai te E, enviar, a gente vai gente, enviar o o que eu chat. não. Oi? Vamos enviar o Da- chat na íntegra para ti, Gisele, vai ter acesso a Bárbaro, todos os comentários. bárbaro. E, Fica gente, tranquila, a gente conseguiu trazer todas as questões, tá? quem não eu não consegui agradecer ou não vi, não percebi, me manda uma mensagem aí pelos contatos que eu deixei. Tá ótimo, uma Tá bom? boa noite a Obrigadão, todos, gente. Boa obrigada. noite.